Gente querida, será que o Paulo Freire ele é culpado pelos problemas da educação brasileira? É o que vou mostrar neste vídeo. Eu sou o professor José da Costa, o canal é História em um Instante. Vou dividir aqui o vídeo em 4 partes. Primeira, quem é Paulo Freire? Por que ele é tão atacado? Será que ele é culpado? E será que a educação tem os problemas? E os problemas, quais são os problemas? E Paulo Freire tem relação com isso? É comum alguns ou algumas pessoas dizer, olha, a educação brasileira tem problemas e o Paulo Freire é culpado. Em primeiro lugar, vamos ver quem foi o Paulo Freire. Eu tenho 2 vídeos aqui sobre o Paulo Freire e eu vou deixar na tela final. Não vou entrar os detalhes de quem foi o Paulo Freire, porque nesses 2 vídeos eu explico quem foi Paulo Freire. Mas, fazendo aqui uma síntese, Paulo Freire foi um grande educador brasileiro, pedagogo, nasceu aqui no Recife, onde eu moro. Aliás, nasceu no bairro de Casa Amarela, onde eu nasci, coincidentemente. Para mim é uma honra, né? Eu nasci onde Paulo Freire nasceu, no bairro de Casa Amarela. E morou um tempo em Jaboatão, onde também eu resido. Na verdade, eu moro em Jaboatão, num bairro chamado Prazeres, próximo ao Recife, vizinho do Recife. Nasci no Recife, moro em Jaboatão. E foi um grande pedagogo, um mestre. Paulo Freire, você tem uma ideia, são 41 títulos de doutor honoris causa. Mais de 35 universidades mundiais concederam títulos a Paulo Freire. Estados Unidos, Portugal, Suécia, Suíça, etc, etc, entre outros países. Então, é um grande educador, foi um grande educador, pensador, filósofo, escritor, grande pedagogo, um dos maiores do mundo do século XX, da história. E alguém diz que esse homem é responsável pelos problemas da educação brasileira. Vamos ver, no mínimo, quem fala isso deveria ter pelo menos noção de quem foi Paulo Freire, porque aí já não dizia esta bobagem, porque fica replicando coisas sem sentido que houve aqui e ali, puramente por questões ideológicas, infelizmente. Então esse foi o Paulo Freire, grande mestre, grande pensador. Segundo, por que Paulo Freire ele é tão atacado no Brasil? Só um detalhe, os ataques no Brasil ao Paulo Freire, algumas pessoas que atacam, é mais ligado à ideologia. A questão é mais ideológica. Então são ataques sem fundamentos, sem ciência, são argumentos vazios por pura ideologia. Simples assim. No mundo inteiro, Paulo Freire é praticamente um consenso. Mas no Brasil temos ataques aqui e ali. Obviamente que no Brasil ele é mais amado do que atacado. Vale lembrar isso. É o patrão da educação brasileira. E no Brasil ele é mais amado, reconhecido, do que atacado. Existem cátedras Paulo Freire em todo o mundo, no Brasil também. Aqui na Universidade Federal de Pernambuco temos o Centro Paulo Freire, Cátedra Paulo Freire. Então, mais um ou outro sempre ataca. Então, por questão, primeiramente, ideológica. Segundo, porque Paulo Freire, ele, o seu método, a sua metodologia, a sua pedagogia é da justiça social e da politização. Então, incomoda uma pedagogia de justiça social e de politização. Aí vai incomodando. Então, por isso que vem o ataque. Terceiro, será que Paulo Freire é culpado pela educação brasileira? Fiz aqui até aqui um roteiro. Em geral, nos meus vídeos eu não tenho nada escrito. Eu estudo, faço uma síntese e jogo, mas fiz questão de escrever alguns pontos para não esquecer. Será que Paulo Freire é culpado dos problemas da educação brasileira? Primeiro, falar isso é um reducionismo, é um simplismo. A culpa dos problemas da educação do Brasil é de um único homem. Isso é um argumento muito simplista, né? É o argumento nazista, né? A culpa dos problemas da Alemanha, Hitler dizia, judeus, tem que ter um bode expiatório. Então, olha a falta de lógica e de sentido disso. A culpa dos problemas da educação brasileira é de um único homem, Paulo Freire. Então, o argumento de cara já não é um argumento, já é uma baboseira, uma
falácia. Segundo, como é que Paulo Freire é culpado pelos problemas da educação brasileira se o método Paulo Freire nunca foi implementado no Brasil de modo nacionalmente? E quando foi implementado pelo próprio Paulo Freire, em 1963, em Angicos, Rio Grande do Norte, ele alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. 300 pessoas em 40 horas, 1963, em Angicos. Se não me engano, o nome da cidade é Angicos, Rio Grande do Norte. E depois, quando ele começou a ser implementado, em 63, o governo do Jango, veio a ditadura militar e cortou Paulo Freire. Ele foi exilado, enfim. Então o método não foi implantado. Quiser saber sobre a ditadura militar no Brasil, eu tenho um vídeo, vou deixar na tela final para você assistir. Então, como é que Paulo Freire, o método Paulo Freire, ele nunca foi implantado no Brasil de modo nacionalmente, e o Paulo Freire é culpado dos problemas da educação brasileira, se o método dele nunca foi implantado em termos nacionais. Então, o argumento já acaba aí, né, meu amigo? São argumentos que vão, na verdade, não são argumentos, são falácias que vão sendo faladas aqui e ali, sendo reproduzidas e sem nenhum sentido, nenhum fundamento. Os problemas da educação brasileira não é culpa de Paulo Freire, porque o método Paulo Freire nunca foi implantado no Brasil de modo nacional. Uma implantação aqui, outra ali, de modo pontual, e quando é implantado, tem sucesso. Inclusive, a experiência que eu citei aí no Rio Grande do Norte. Então, obviamente, claro que não. A Finlândia temos um dos maiores sistemas educacionais do mundo. Método Paulo Freire é aplicado na Finlândia. Inclusive nos cursos de formação de professores, os livros dele são lidos, Pedagogia do Oprimido. Então, como é que a Finlândia, uma das maiores educações do mundo, usa Paulo Freire, forma professores usando, obviamente tem outras metodologias, são estudadas, mas estuda também Paulo Freire, é implantado no sistema educacional o método Paulo Freire, e é uma das melhores educações do mundo. Quarta questão, quarto ponto que eu quero colocar. Os problemas da educação no Brasil são muito maiores, são muito complexos. Eu não sou um teórico da educação, sou um professor de história. Mas, basicamente, os problemas da educação no Brasil, entre outros, são violência urbana, é um problema que respinga na escola, professores mal pagos, é outro problema também da educação brasileira, uma valorização maior do professor, questões socioeconômicas, familiares que respingam na escola. Então a questão é muito mais profunda, o buraco é muito mais embaixo, como se diz. Estruturas das escolas, que precisam ser mais estruturadas as escolas, tanto no âmbito municipal e no âmbito também do Estado, federal é um pouco melhor, mas principalmente no âmbito estadual, municipal, falo não só aqui de Pernambuco, mas em todo o Brasil, são problemas que devem ser enfrentados, são problemas e que Paulo Freire não tem nada a ver com isso. E mais, tem também a questão histórica. O Brasil foi colônia de Portugal durante 300 anos, saiu, implantou-se uma república, a república não atendeu à educação, libertou os negros, os escravos, os escravizados, entregou eles à própria sorte e não tinha nenhuma política de orientação na Primeira República, a República Velha, 1889 a 1930, chamada Primeira República. Não era obrigação do Estado investir em educação, era um Estado mais liberal. Primeira vez que a educação começou a ter um âmbito nacional foi no governo Getúlio Vargas, a partir de 1930, e eu tenho vários vídeos aqui sobre Getúlio Vargas. Vai numa playlist minha chamada História do Brasil, Presidentes do Brasil. Tem lá os vídeos de Getúlio Vargas, sobre Getúlio Vargas, os avanços e os recuos do seu governo. Então, a partir de 1930, praticamente ontem, o Brasil tem 500 anos, um pouco mais de 500 anos, entendendo que ele foi a partir de Cabral. Né? Obviamente
que antes do chamado descobrimento, temos aí toda uma história, né, dos nativos que aqui estavam. Mas nós temos aí, a partir de 1930, no âmbito nacional, uma educação, um Estado olhando para a educação mais no âmbito nacional, a visão do Estado que devia investir em educação. Basicamente, eu coloquei alguns problemas e, obviamente, que tem outros problemas, as causas muito mais profundas, e que você pode aí fazer um comentário, você, educador, professor, você conhece melhor, sociólogo, pode também comentar aí essas questões. Então, basicamente, é isto. Então, coloque o vídeo para frente e diga a alguém que disser para você, olha, o problema da educação do Brasil, os problemas, tem culpa, o culpado é Paulo Freire. Aí você diz, é mesmo? Vá assistir ao professor José da Costa no canal História em um Instante, para você abrir a mente, porque você não sabe de nada, está apenas reproduzindo falácias. Quem é Paulo Freire? Pergunte a ele vai dizer, não sei, porque com certeza ele não vai saber. Compartilhe o vídeo, leve o vídeo adiante. Professor José da Costa, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.